que esse é o grande truque, cara. Não se deslumbrar, não fazer por ego e ter paciência para educar como se fosse uma pessoa de 6 anos. Uma criança. Sim. Se você não tem... Isso pra mim é palestrar. Isso pra mim é treinar. É você ser uma pessoa que tá fazendo aquilo muito mais como doação ao outro do que como I'm the best, fuck the rest. Entendeu? Não é isso. Quando é isso, você pode ver que o cara normalmente se perde. Não tem o domínio da plateia. Agora, cara, dá pra ficar falando horas sobre o exercício, porque hoje em dia todo mundo quer ser palestrante, né? O cara quer palestrar. Ontem, eu tava num evento, anteontem, eu tava no Rio. Não vou dizer o nome da pessoa por fatores éticos. Se ele estiver assistindo o episódio, vai saber que eu tô citando ele. Um cara super legal, terminou a minha palestra, um vendedorzão. Ele falou, cara, eu quero... emocionado, chegou meio que com os olhos mareados pra mim, falou, cara, tua palestra, putz, cara, você me fez lembrar fulano, que foi um grande mentor na minha vida e tal, não sei o quê. Cara, o que eu quero fazer é isso que você faz. Eu falei, então faça. Eu falei exatamente isso. Só não faça por ego, não faça porque é bonito, porque você acha que é fácil, porque você acha que é banal. Porque não é. Cara, tem um monte de gente, e eu também não vou citar o nome por fatores éticos, que eu conheci aqui, que acha que é banal, cara. Entendeu? Conheci aqui, né? Você já sabe do que eu tô falando, né? Ah, cara. Fui na veia ou não fui? Que virou e falou assim, porra, irmão, você desenrola, hein? Porra, amigão, eu faço isso há 30 anos. Ver um moleque dizer pra mim se eu desenrolo. É claro que eu desenrolo. Tá muito mais à frente, né, cara? E eu vejo, cara, que os caras, quando vai palestrar, ele quer muito mais impressionar do que realmente passar a mensagem que ele tá ali pra passar, né, tem uma cara? turma, eu tive o privilégio, Ângelo, de conhecer uma galera que pavimentou a estrada do corporativo ou dos eventos. Cara, eu conheci Antônio Carlos. Procura no Google aí, quem foi o palestrante Antônio Carlos? Eu conheci Eduardo Botelho. Foi o cara que fundou o IPEBS, o Instituto Eduardo Botelho. Eu conheço, tenho o privilégio de conhecer caras como Augusto Cury, como Daniel Godry, como Eugênio Mussac, como o professor Gretz, que fez o prefácio do meu primeiro livro, como Alfredo Rocha, que lotava o Teatro Imprensa. Sabe como é que o Alfredo vendia palestras lá no começo? Não. Ele ia nas lojas, falava, escuta, tem vendedor aqui? Quem que é o gerente? O gerente é o seguinte, nós temos um treinamento de vendas para você e sua equipe, o palestrante é ótimo, vai ser no Teatro Imprensa, é dia tal, dura tanto tempo e é tanto. Você dá um cheque agora, se você não gostar, devolve o cheque na hora para você. Ele pegava o cheque do cara e botava aqui, o cara não sabia que ele era o palestrante, certo? Ele subia, recebia todo mundo, falava, pessoal, os cheques estão aqui, eu sou o palestrante. Se você não gostasse, pega no final. O cara lotou o Teatro Imprensa 3 anos assim. Graças a Deus eu conheci essa galera. E daí quando você me fala da galera que quer subir no palco pra impressionar, pra dizer que é foda e tal... Eu vejo muito isso, cara. Eu também, cara. Mas eu acho tão distoante, sabe? Existe uma distância, uma dicotomia tão grande do que eu encaro que é de verdade. Então, por eu ter tido essa oportunidade de conviver com os grandes caras, na minha opinião, caras que eu admiro de verdade, eu vejo e não tenho nada contra, tem uma galera da nova geração que é maravilhosa, eu sou amigo de muitos deles. Mas tem cara que realmente entra só pra aparecer. Por ego, né? Pra Total. se mostrar, né? Egos que não cabem no avião, como diria o livro da minha amiga Leila Navarro. Temos uma caixinha de pergunta do público aí fora. Solta aí a caixinha. Para vender, é necessário ter lábia ou isso é um mito? O Malcolm Dutra te fez essa pergunta lá no Instagram. Boa, Malcolm. Não, para vender é preciso gostar de fazer as outras pessoas mais felizes. Por um acaso, você vai ter que ter boa comunicação. Eu acho que o cara que tem lábia, só pela lábia, ou seja, aquele cara que fala bem, comunicativo, bonachão e tal, ele pode ter muito sucesso em vendas ou até mesmo não ter, por só ter isso e não ter a vontade de ajudar o outro. Porque tem um monte de gente que você fala assim, putz, esse cara é simpático pra caramba, mas eu não confio nele.
E aqui entra uma janela muito importante nos últimos tempos, que é a relação de confiança. Porque a gente cada vez mais vê as coisas se automatizando, as tecnologias efervescendo aí nos negócios, cada vez vai ficando mais distante a relação humana, não é? Pô, não sei, cara, eu fecho contrato às vezes sem conhecer o meu cliente. Mas eu faço questão de conhecê-lo antes de entregar. Não tem um trabalho que eu faça que eu não faça um briefing antes, que eu não faço. Porque eu quero fazer com a personificação daquilo. Aquilo é para alguém. Não para ele exatamente, às vezes é para o público dele. Mas através da visão dele, através da interpretação dele, das dores que ele sente. A venda, nós somos mamíferos, Sim. né? Eu já dei uma cabeçada aqui. Mas a venda, ela é um jogo de interesse mútuo, não é? Porque eu que estou vendendo essa caneca, eu acho que ela vale menos do que o seu dinheiro que você está me oferecendo. E quem está comprando, acha que o dinheiro vale mais do que a caneca que ele está comprando. A frase que você falou agora vira camiseta. A venda é um interesse mútuo. E a primeira frase, aliás, a primeira camiseta de vendas, porque a gente quando começa a fazer conteúdo, a primeira camiseta, ou com uma frase minha que foi feita, foi assim: vender é gerar convergência de interesses. Está acreditada nos anais da internet, em algum lugar, que essa frase é minha. Vender é gerar convergência de interesses. Eu devo ter falado isso mediante alguns goles de uísque, né? Em algum lugar. Certeza. Muito bom, né? Muito bom. Mas sim. E já que você falou da caneca, eu tenho um jarro, você tem um jarro, logo temos 2 jarros. Isso é chamado de escambo. Significa que os fenícios lá atrás já faziam isso. O que as pessoas hoje estão falando é o seguinte: olha, eu tenho um jarro, e meu jarro é muito mais foda do que o seu, porque o meu jarro... E, cara, ele não é. Eu brinco com as pessoas, falo assim, cara, coco verde gelado na praia. Pode ter o cocão, o coquinho, o coco. Mas no fundo é coco. Nenhum deles é vendido. O Seixas já falava, né? Quem gosta de maçã irá gostar de todas, porque todas são iguais. São iguais. Coco. Eu dei a sorte de pegar. Você pega um coco pequenininho que tem mais água que um baita num cocão. Então, não tem nada a ver. Cada vez mais, tudo que é igual vira commodity. Esse celular é igual a esse celular. Eles são da mesma cor, inclusive. Mas... Cara, de repente a importância que você dá pro seu celular é completamente diferente do que a que eu dou. O meu celular entende. Por exemplo, carro. Você não entra para comprar o mesmo carro pelo mesmo motivo de compra. O teu carro pode ser o mesmo modelo do meu carro, pode ser o mesmo ano de fabricação do meu carro, mas para você ele pode significar status e para mim ele pode significar transporte. Um apartamento numa cobertura, nesse prédio bonito que a gente está aqui, se for um residencial, a cobertura, pode custar, sei lá, 20 milhões de reais. Para muita gente, morar numa cobertura de 20 milha é realização de um sonho. Para o cara que morava numa mansão em Fort Lauderdale, na Flórida, era um baita de um empresário lá e quebrou, e veio morar no Brasil, num apartamento de 20 milha, só manter uma certa dignidade. Não tem nada a ver com sonho de consumo. Conhecer seu cliente, né? Porra. Não, o cara fica... Às vezes o vendedor, ele tá uma parte do tempo julgando o outro pelo bolso dele, ou pelas experiências que ele teve de vida. Cara, se anula, sai... Você não é o protagonista da venda. Quer ver uma coisa que eu brinco com as pessoas? O pré-julgamento. Uma senhora saiu de Recife uma vez para ir para o Rio de Janeiro, chegou no aeroporto do Galeão e a cachorrinha dela não aparece. Vão verificar, está dentro do avião, uma cadelinha estirada, morta. Não avisam ela, chamou o diretor vai lá e fala assim: escuta, o que aconteceu? Não sabemos, chefe. O que dizemos para a mulher? Diga que foi perdida a cachorra. Mas como assim? Diga que foi perdida, está numa conexão para Manaus, inventou uma história lá. Volta amanhã cedo pro Rio. Tá, digo isso, chefe, mas e amanhã? Deixa comigo. O cara, com a ajuda de um amigo lá, que tinha uma ONG, e nessa ONG tinha todo tipo de cachorrinho de doação. Acharam uma raça poodle igualzinha da senhora.
E cachorro de doação é bom, que você pode chamar de qualquer nome, ele atende. Então, chamaram lá do mesmo nome, Babi, veio a cachorrinha. Botaram na gaiolinha e levaram pra senhora no dia seguinte. Minha senhora, tá aqui sua cachorrinha. Pedimos desculpas pelo inconveniente, ela foi até Manaus, voltou, mas a tripulação cuidou muito bem, queremos te dar uma passagem aérea, inclusive, para compensar o desgaste. A mulher só queria saber da cachorrinha, abriu a gaiolinha, a cachorrinha correu para dentro do apartamento. Ela olhou e falou, essa não é a minha. O cara suando frio, mas como assim não é a sua? É a sua?